Capítulo 15. Radicalização. Sabe de uma coisa? A verdade é que assim não vamos chegar a lugar nenhum, disse Nelson, andando para cima e para baixo na sala de Antônio. Aquela era uma de suas visitas inesperadas. De vez em quando ele aparecia, ora para trazer novidades de seus contatos, ora para discutir política. Faz tempo que você está insatisfeito, respondeu Antônio, observando que havia uma maior determinação nele naquele dia. Pois é, Nelson continuou falando baixinho entre os dentes, a dissidência armada está inflamando a América Latina. A revolução está batendo na nossa porta. Virou-se para Antônio. Não há sinais de que o regime militar vai transferir o poder para um governo democrático. Conversa fiada deles. Bandidos. Isso é o que são. As coisas só estão apertando. Antônio ouvia atento, simpatizando com a agitação do amigo, que sempre fora assim, mas se mantendo calmo. Nelson parecia permanentemente em plena conspiração para dar o golpe do século, mas o que o Nelson falava era sério e real. Não tinha como não concordar com ele. Eu gosto bastante da Regina e do Éder, refletiu Antônio, mas tenho que concordar que essa tática da Polop parece inefetiva. Coisas de intelectuais. E acrescentou como que pensando em voz alta, é uma lástima que as coisas estejam tão adiantadas. Pois é. Enquanto isso, sentou-se Nelson na sua frente, fitando com olhos incisivos, o mundo está pegando fogo, ou seja, o mundo fora do Brasil, porque no Brasil o único fogo que se vê é o das metralhadoras da repressão, mandando bala em qualquer um que discorde do regime. Verdade, disse Antônio, falando em discordar. Outro dia teu irmão trouxe aqui o Ismael. Ele teve de sair de Araçatuba porque a polícia estava atrás dele por ele ter tido uma ligação passada com o Partido Comunista, só por causa disso. Nelson fez sim com a cabeça. Mas ele não vai desistir da luta. Sua posição é clara. Sim, disse Antônio, ele falou. Também levantou a questão de que está na hora de mudar a estratégia. Pois é, brincou Nelson, a Polop está em crise, cara, ou a crise do país é que está maior do que a Polop. Eu não sei. O fato é que a inquietação e a raiva estão aumentando. A situação do Ismael é uma entre muitas. Eu sabia dele, sim, meu irmão me contou. O Ismael ficou hospedado na casa do Pedro por umas 2 semanas. Mais do que isso não pode. Temos que proteger os que ainda não são clandestinos e ajudar os que são a encontrar um abrigo. Pois é. Esta foi mais uma razão para o Ismael deixar Araçatuba, confirmou Antônio. Ele não queria colocar a família em risco. É como estão indo as coisas. O Ismael está se portando bem, não está assustado, mas tomando as devidas precauções. Mas é fogo, né? Ele praticamente foi banido da sociedade, não pode mais trabalhar, ter uma família, fazer nada. Sua única culpa é a de ter tido contatos com o Partido Comunista e de pensar diferente do regime. Nelson sacudiu a cabeça, despenteando ainda mais seu cabelo ruivo. Nesse clima político, com um governo que paga quem denuncia um terrorista, não há de se surpreender. Como previsto, chegamos a pais que são ameaçados por tentarem proteger seus filhos. Olha a sacanagem. Nelson levantou o tom de voz diante da abominação de exigir que um pai entregue seu filho à repressão. Sabemos o que essa polícia é. O carrasco dos cidadãos, não seu protetor, como proclamam. De fato, o domínio de ação da polícia havia recentemente sido ampliado, tendo recebido oficialmente a tarefa de caçar os bandidos, não importando sua idade. Bastava um dedinho apontando um vizinho antipático que a polícia chegava a qualquer hora do dia ou da noite, levando embora um cidadão apavorado. Obviamente, leis e advogados não garantiam mais nada. Os prisioneiros estavam à mercê da polícia militar. A ditadura ergue-se vitoriosa sobre uma sociedade estruturalmente doente, disse Nelson amargurado. Aqui temos séculos de injustiça social. Começamos essa nação com o pé errado. A verdade é essa. Isso aí, retrucou Antônio com expressão séria, motivo pelo qual a teoria desenvolvimentista não funciona aqui. É uma teoria preconceituosa, que fala da gente, países do terceiro mundo, como se fôssemos crianças que precisam simplesmente crescer para alcançar seus irmãos mais velhos e bem-sucedidos dos países desenvolvidos. Besteira!
É conversa americana imperialista. Enquanto isso, eles estão dando suporte e lucrando dos interesses sujos dos maiores opressores do continente. Que fiquem com suas teorias. Veja a prática, exploração e dominação. Se não fosse pela interferência americana, exclamou Nelson irritado, nenhuma ditadura da América Latina estaria de pé. É como Marx escreveu, entrou Antônio. Essa é a inevitável consequência do eternamente voraz capitalismo. A propósito, estive lendo Debré. O filósofo francês Régis Debré havia publicado no ano anterior seu livro Revolução na Revolução, uma avaliação pragmática da situação latino-americana a partir de sua experiência direta nas lutas de guerrilha da América Latina, da América Central, aliás. Aquele é um brilhante manual para a guerrilha e a revolução, falou Nelson satisfeito. Concordo com ele, faz todo sentido. A tática mais efetiva para lutar contra o imperialismo americano são grupos espalhados de guerrilha. Isso. Não temos e não teremos, falou Antônio, estrutura para criar um exército para contrapor ao deles, mas, como a Coreia ensinou e o Vietnã ainda está ensinando, o jeito de acabar com o gigante é atacá-lo de repente, de muitos lugares diferentes, surpreendendo-o continuamente até esgotá-lo. 1, 2, 3, muitos Vietnãs, contou, como Che Guevara colocou, é a chave da vitória, continuou Nelson. Fez uma pausa, fitou a janela, voltou-se para o amigo e então disse o que estava segurando desde o início da conversa. Cara, um sistema podre só pode ser derrubado arrancando suas raízes. Baixou a voz e acrescentou, isso significa ação armada. Antônio fitou-o, agradado pelo desafio, mas muito cauteloso. Ficou um momento em silêncio e depois pensou alto, das palavras às armas. Nelson balançou a cabeça num gesto afirmativo. Está na hora de agir, continuou Antônio. Não basta discutir a realidade. Esse passo parece inevitável, indispensável, afirmou Nelson, cujo cabelo rúvio parecia brilhar no quarto sombrio. Vamos nessa? Alívio mesclado à excitação baixou entre os dois. Era aquele tipo de sensação que uma pessoa tem quando uma longa busca interna chega à sua conclusão final, e clara. Eles se olharam, em silêncio, respirando o magnetismo indefinível que a nova perspectiva suscitava. Dinamismo e esperança se entrelaçavam com aquela voraz vontade de vida e de ação que caracteriza os jovens, aquele ímpeto na direção de mudar o mundo, de ser protagonistas, de fazer acontecer. Junto estava a consciência da gravidade da situação, daí o silêncio. Mas a excitação venceu. Havia uma luz no sórdido túnel da repressão. A Polop está em crise, Nelson continuou. Quero contribuir na criação de uma sociedade, de uma nova organização. Você está comigo? Antônio acenou com a cabeça. Ótimo. Então vou conversar com alguns companheiros. Quem são? Perguntou Antônio. Alguns que você conhece e outros não. Há de ser uma vanguarda. Aliás, somos a vanguarda. Só que será armada, revolucionária. E claro, popular, porque é para o povo que estamos fazendo isso tudo. Nos meses seguintes, discutiram também a respeito dos participantes da nova organização que estava sendo gestada, seus objetivos e seus métodos. Delineavam estratégias, prazos futuros e desejáveis desenvolvimentos. A cada encontro, Nelson o atualizava sobre as conversas paralelas que estavam ocorrendo entre outros companheiros, pequenos grupos de pessoas que acalentavam o mesmo sonho e se preparavam para caminhar na mesma direção. Sentiam-se unidas por uma rede invisível, a qual chamavam de organização. No final de 67, a organização ganhou o nome de Vanguarda Popular Revolucionária, mas ela permaneceu primeiramente entre seus membros como a organização, teia que entrelaçava uns aos outros para agir com armas e coragem a fim de derrubar a ditadura. Antônio sentiu um frio no peito. Sabia o que significava o envolvimento numa organização clandestina. Significava que sua vida familiar poderia um dia acabar. Que ele poderia, ou talvez, inevitavelmente teria, um dia, que colocar a revolução acima da família. Doía-lhe pensar nessa possibilidade. Parecia-lhe impossível.
Mas nenhum sinal dessa eventualidade estava presente naquele momento e ele se desfez dessa preocupação. Sentia-se compelido à ação, como se fosse seu campo natural, sua vocação, seu lugar social inevitável. Vamos nessa, disse, quando perfilou-se concretamente a realidade de um movimento de luta armada que estava se tornando cada vez mais definitivo. Como gigantes, erguiam-se da massa passiva e acuada, homens e mulheres enaltecidos por um sonho, esquecidos dos riscos, levados pelo vento sagrado da sede de justiça. E o brado retumbante brilhou no céu da pátria naquele instante. Nelson sorriu. Ele sabia que podia contar com Antônio. Desde a adolescência, seus pensamentos caminhavam juntos. Antônio sorriu de volta ao amigo que muito estimava. As conversas na praça central de Araçatuba haviam evoluído e o grupo original crescido. Irmãos de ideais, vinculavam-se agora uns aos outros na luta pela mesma causa. Os tempos clamavam.